Sejam bem-vindos a mais uma aula na Academia de Estudo Fernando Beltrão. Estamos na semana de número 19, galera. E nessa aula, eu estou trazendo aqui, para esse momento especial, 3 feras da matemática que vocês conhecem, tá certo? Que acredito que estejam com muita saudade. O professor Alex Maciel, o professor Cícero Santos e o Claudio Júnior na área, galera! Uhul! Agora! Cadê o Uhul, Cícero? Cadê o Uhul? Tem Uhul não, Júnior. Estamos na área, sim, mas sem Uhul. Gente, muito bom. Aula, muito bom estar aqui com vocês. Maravilha. Né? Saudade Maravilha. De todos. Também. Essa aula aqui é super especial, né? Essa presença aí dessa galera super, né, top, carinhosa, atenciosa com vocês. E interessante que essa aula traz uma forma geométrica plana importantíssima, que é o triângulo. Eu classifico o triângulo como uma forma geométrica que vocês devem conhecer de tudo. Todas as propriedades, todas as suas classificações, todos os teoremas. É a base da geometria plana. Concorda comigo, Alex? Com certeza, amigo. Quando você falou triângulo, eu disse, cara, a base, se você não conhecer o que você está explicando hoje, amigo, desista, porque o restante não vai... É a mesma coisa, você vai querer escrever sem aprender as palavras. Geometria, a base são os triângulos. Aprender o triângulo, aí o restante é só tranquilidade. É isso aí. Verdade. Eu só digo o seguinte, não desista não, insista, continue insistindo. É fácil, a gente vai conseguir superar. E aí, Júnior? Vamos lá, vamos estudar os triláteros. E aí a galera pergunta assim, professor, esse assunto é importante para mim, para o Enem, professor, mas é claro que é. Eu estou falando lá em geometria espacial, por exemplo, sobre prismas, pirâmides, cones, etc. E eu preciso que você saiba todos esses conceitos de geometria plana para entender geometria espacial. Não, você não pode deixar os assuntos de geometria plana de lado em hipótese nenhuma. Cris, vamos lá. Tranquilo. Vamos Elementos, classificações, tudo sobre triângulos. Vamos embora. Vamos embora. Geometria do triângulo. E aqui, olha, estamos com a condição, né, de começar essa nossa aula pelo nosso cronograma. Só relembrando para vocês aí, nós estamos na semana de número 19, triângulo, condição de existência e classificação. Na próxima semana, triângulo, teoremas e pontos notáveis. Qual a importância dos triângulos? É indiscutível a importância, né, dessa forma geométrica plana. Você encontra triângulo para onde você olhar. É só ter um pouquinho, tá certo, de olhar crítico. Como Cícero sempre fala, né, a geometria está presente em tudo. Então, aí, olha, uma imagem de uma estrutura metálica de uma coberta. Então, observe que as formas de sustentação têm como principal elemento geométrico o triângulo. O triângulo é uma forma geométrica que, na engenharia, ela é chamada de rigidez. Então, o triângulo tem essa característica rígida, por isso que essas estruturas metálicas, ou até mesmo de madeira, os telhados das residências, tendem a ter esse formato triangular. Largamente utilizada na engenharia, né? O triângulo é base para a construção até de pontes, as pontes treliçadas. Então, é importante que nesse primeiro contato que a gente tenha com essa forma geométrica, a gente conheça e se aproprie de tudo que ele, tá certo, tem a nos oferecer. Então, o triângulo é uma forma geométrica plana que possui 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Tem vértices também. Então, observe nesse caso aqui, olha, que o encontro dos lados representa aqui os vértices. Então, tem o vértice A, o vértice B, o vértice C. Aqui nós teríamos os 3 lados, olha, os segmentos AC, BC e o segmento AB. Os ângulos internos, então eu tenho aqui, olha, o ângulo interno de vértice A, nós temos o ângulo interno de vértice C e temos aqui também o ângulo interno de vértice B. Todo polígono possui ângulo externo e o ângulo interno é obtido justamente prolongando um dos lados, tá certo, do triângulo. Então, eu tenho aqui esse ângulo de vértice C, tem 2 lados. Prolongando aqui um desses lados do triângulo, que, na verdade, também é lado do ângulo, nós encontramos o suplemento do ângulo interno. Então, aqui nós temos o ângulo externo.
para você não achar que o ângulo externo é todo o contorno, é toda aquela parte que fica do lado de fora. Não. O ângulo interno de um polígono mais o seu respectivo ângulo externo, somados, geram 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo. Nós poderíamos, é óbvio, com a ajuda de um transferidor, medir ângulo a ângulo. Então, aqui eu poderia fazer a leitura desse ângulo interno de vértice A. Poderia fazer a leitura aqui do ângulo interno de vértice B, e a mesma coisa aqui em relação ao vértice C. A soma desses três ângulos, A, B e C, resulta em que valor numérico? Claudenido Júnior? Está me ouvindo, Júnior? Eu posso fazer um comentáriozinho rapidinho e sair? Posso fazer um comentário e sair rapidinho? Pode à vontade. Cara, seguinte. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. É porque eu fiz isso na aula, faz 2 semanas. E aí eu vou só dar uma palhinha aqui nessa soma que o Cristiano está falando, que é o seguinte. Olha, Cris, quando você passou, vê se tu consegue ver minha canetinha aí, viu? Tá vendo? Estou vendo, sim. Tá vendo minha canetinha riscando esse ângulo? Esse ângulo daqui, ele também mede A. Eu falei isso para a galera. Esses ângulos aqui são alternos internos. Tá vendo? Boa, perfeito. Quando você traçou a paralela, aí eu vi logo, alterno interno. E esse ângulo aqui também vale B, né, Cris? Exatamente. Pelo mesmo motivo, alterno interno. Isso. Aí você tem uma meia volta aqui, ó. A mais B mais C, que vale 180. Né? A gente pode usar aquelas relações que nós vimos nas aulas anteriores para falar agora, por exemplo. Então, como o Júnior falou, nesse momento em que a gente tem aqui essa paralela, esse ângulo é um ângulo alterno interno e a sua dimensão é congruente aqui, olha, de baixo, né? São iguais, ângulos alternos internos. E devido a quê? Ao paralelismo. E aqui a mesma coisa acontece, né? Esse ângulo aqui é alterno interno com esse ângulo, como ele bem frisou, e aí a gente tem aqui um ângulo de meia volta, somado 180 graus. Teorema do ângulo externo, também é muito importante esse teorema, porque a gente consegue resolver alguns problemas e com muito mais facilidade, né, e rapidez. Por exemplo, eu tenho aqui o triângulo com os 3 ângulos internos, A, B e C. E agora eu vou prolongar um dos seus lados aqui em relação ao ângulo de vértice B. Tem 2 lados, prolonguei um dos lados. Isso é obrigatório para encontrar o ângulo externo de um polígono, o prolongamento de um dos seus lados. E observe que nós temos aqui um ângulo fora, um ângulo externo, agora aqui, ó, estão vendo aí, e esse ângulo externo, somado com o ângulo interno, vai ter que gerar 180 graus. Então, aqui eu tenho ângulo externo de vértice B e aqui o ângulo interno de vértice B. Lembrando para vocês que o ângulo interno mais o seu respectivo ângulo externo, isso vale para qualquer polígono, quando somados geram 180 graus. Aí vê que interessante. O que A mais C, sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180. A soma de A com C representa o suplemento de B, ou seja, o que falta para completar 180, que é justamente aqui também, ó. Então, esse ângulo externo é o suplemento desse ângulo interno. Consequentemente, nós teríamos como resultado para ele a soma dos 2 ângulos internos não adjacente ao ângulo interno. Então, fica claro aí para vocês o seguinte, eu vou repetir. O teorema do ângulo externo ele é importante. Ele diz o seguinte, em qualquer triângulo, esse teorema só vale para triângulo. Em qualquer triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele, não vizinho, que não está próximo, ok? Então, nesse caso, nós temos essa relação. Vamos para esse exemplo. Preste atenção aqui a esse exemplo. Determine a medida em graus de todos os ângulos internos do triângulo ABC. Como é que a gente só conhece a representação algébrica de 2 ângulos internos, então, o de vértice B e o de vértice A, nós não temos aqui como afirmar qual a representação, né,
Qual o valor numérico desse ângulo de vértice C. Porém, verifique com muita atenção que esse ângulo aqui é obtido justamente, foi obtido pelo prolongamento de um dos lados aqui do ângulo de vértice C. Esse ângulo é o ângulo externo. Consequentemente, ele é igual a quem? A soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, 4x menos 10 é igual, agora vamos escrever a soma, né? 2x mais 20 graus, somado com x mais 10. Resolvendo aqui essa equaçãozinha, nós teremos o seguinte, ó, 4x menos 2x dá 2x, menos x dá x. Então, aqui, 4x menos 2x menos x, isso vai dar x. E aqui, 20 mais 10, 30. E esse 10 aqui do primeiro membro, vamos somando, né? Passei para o segundo membro somando. Então, x igual a 40 graus. X é o valor aqui, olha, que eu vou substituir por 40. Então, nesse caso, esse ângulo interno será 40 graus vezes 2, 80. 80 mais 20, 100 graus. Agora aqui, 40 mais 10 graus, isso resultará em 50 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180. Então, já temos 100 mais 50, e o que falta para 180? 30 graus. Então, a gente fechou, tá certo? Essa questãozinha, esse exemplo, utilizando o teorema, tão simples, né? Como eu apresentei, o teorema do ângulo externo. Então, não esqueça, qualquer triângulo, só vale para triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Analise o triângulo ABC acutângulo, tá? E ele diz o seguinte, deixa eu pegar uma canetinha aqui para ficar mais legal. Ele diz assim, ó, ele é acutângulo, ele está aqui abaixo, e ele quer o valor de alfa. Eu vou usar vários elementos que o professor Cristiano Torres falou. Aqui, por exemplo, é um ângulo de meia volta. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, dá para saber quanto ele mede essa abertura aqui. Ela vale 110 graus. Observem, porque 70 mais 110 dá 180. Agora, nesse triângulo que está pintado de amarelo, eu vou utilizar a propriedade da soma interna dos ângulos de um triângulo que o professor Cristiano Torres falou. Que é assim, ó, 110 graus mais 40 graus mais 2 alfas tem que dar 180 graus. Então, você tem assim, 2 alfas mais 110 mais 40 dá 150 graus. Tem que dar 180 graus. E 180 menos 150 dá igual a 30. E 30 dividido por 2 dá igual a 15. Então, tem obrigatoriamente que esse ângulo ser um ângulo de 15 graus. E uma dica, para ser um triângulo, e a dica importante é, se for triângulo, então B, E, D e C são pontos colineares. Não é comum aparecer essa pergunta nas provas, mas é uma pergunta muito inteligente. Por exemplo, nós, a partir da soma interna de um triângulo, por exemplo, poderíamos provar se esses pontos são ou não colineares. Então, B, E, D e C são colineares, exatamente porque esses ângulos somados têm que dar 180 graus. Cris, volta aí, meu irmão. Agora, vamos trazer para esse momento da aula a participação do professor Cícero Santos. Vamos aí, Cícero, pode vir. Cadê você? Cícero, tranquilo, Cícero. Beleza, maravilha, meu filho? Maravilha, irmão. Maravilha estar aqui com vocês. Esse momento, Cícero. É muito bom compartilhar esse momento aqui, certo? Com todos vocês, você, o Júnior, o Alex. É muito bom. É uma satisfação imensa, cara. Vamos ver aí o que você tem que trazer aí para colaborar com essa galerinha aí? Isso. Vamos lá. A satisfação é minha. Está entre mestres da matemática e falar de um assunto que, para mim, é o melhor que tem na matemática, que é a geometria. Concordam comigo? Então, e dentro da geometria, deixa eu compartilhar aqui com vocês essa telinha, a falar de triângulos. Gente, Júnior bem colocou, o Cris também falou excelente sobre a importância do triângulo.
Eu lanço um desafio a vocês. Peguem 4 palitos, prendam-os pelas pontas, um a um, formando um quadrilátero. Você verá que você pode deformar esse quadrilátero. Agora, se você pega 3 palitos, né, une suas pontas, ele jamais vai ser deformado. Ele nunca deixa de ser um triângulo. Daí, por ele não ser deformado, ser amplamente utilizado na engenharia, nas construções de pontes e torres. Beleza? Isto para te mostrar a importância do triângulo na nossa vida, no nosso dia a dia. E na matemática, gente, na geometria, é aquele elemento fundamental. Beleza? Então, observa. Os triângulos. Nós temos 2 classificações para os triângulos. Nós podemos classificá-los quanto aos lados. Eu tenho aqui o triângulo ABC. Esse triângulo, por possuir os 3 lados com a mesma medida, ele é chamado triângulo equilátero. Gente, se os 3 lados possuem a mesma medida, os 3 ângulos também o serão. Observa que o ângulo A, ele está oposto ao lado BC. O ângulo C está oposto ao lado AB. Ora, se AB tem a mesma medida de BC, logicamente o ângulo A tem a mesma medida do ângulo C, que tem a mesma medida do ângulo B. Então, triângulo equilátero, 3 lados congruentes entre si. E também equiângulo, pois os 3 ângulos internos possuem também a mesma medida. Agora, esse outro, triângulo isósceles. Gente, pensa num triângulo importante, é esse triângulo isósceles. Ele se mete em tudo, viu, gente? Vários exercícios, vários questionamentos nos traz o triângulo isósceles. E o que é que ele tem de especial? Apenas 2 lados congruentes. Beleza? 2 lados de medidas iguais e um lado de medida diferente. Esse lado de medida diferente, que no caso do nosso exemplo aqui é o lado BC, para o triângulo isósceles é chamado de base. Observa que no triângulo equilátero, qualquer lado pode ser chamado de base. Basta tu girar ele aqui, o lado AC passa a ser base, ou ao contrário, o lado AB passa a ser base. Mas nos triângulos isósceles, não. No triângulo isósceles, você tem o lado de medida diferente como base. Uma outra característica é que eu posso te dizer também que o triângulo equilátero também é isósceles. Se ele possui os 3 lados congruentes, logicamente, ele também possui 2 lados. Beleza? Mas você pode dizer isso do isósceles? Não. Lembrar, triângulo isósceles, 2 lados com a mesma medida e o lado de medida diferente, chamado de base. Triângulo escaleno. Bom, eu tive um triângulo com 3 lados iguais, 2 triângulos com 2 lados iguais e um diferente, e aqui um triângulo com 3 lados diferentes, ou seja, 3 lados de medidas diferentes entre si. Nesse caso, esse triângulo é chamado de escaleno. Beleza, gente? Então, eu tenho o triângulo equilátero, triângulo isósceles, triângulo escaleno. Isto foi a classificação quanto aos lados. E quanto aos ângulos? Gente, quanto aos ângulos, vê o que é que a gente tem aqui logo de cara. O triângulo retângulo, um ângulo reto. Gente, esse triângulo é, dentro do estudo dos triângulos, um dos mais importantes. O triângulo retângulo, beleza? Vamos falar um pouquinho mais adiante sobre ele, mas, por enquanto, o que é que eu posso falar dele? Um ângulo interno medindo 90 graus. O lado oposto a este ângulo de 90 graus, nós chamamos de hipotenusa. E os outros 2 lados chamamos de catetos.
Beleza? Grave bem o nome desse triângulo. Triângulo retângulo. Vai ser muito visto ainda daqui para frente. Beleza? Triângulo acutângulo tem os 3 ângulos internos agudos, ou seja, acutângulo, ângulos menores, né, do que 90 graus. Eu tenho aqui que os 3 ângulos internos, medidas menores do que 90 graus, triângulos, ângulos agudos, formando assim o triângulo acutângulo. E chegamos ao triângulo obtusângulo. Tem um ângulo interno obtuso, um ângulo maior do que 90 graus, beleza? E os outros 2 ângulos internos menores do que 90 graus. Ou seja, o triângulo obtusângulo tem um ângulo interno obtuso. Ok? Tranquilo, gente? Segue daí, Cris. Ok, Cícero. Beleza, hein? Tranquilo aí essa classificação em relação aos lados, em relação ao ângulo. Lembrando desse intervalo do ângulo obtuso, né? Que é maior que 90 e menor que 180, né? Menor, Isso, fica dentro do intervalo. Maior que 90, menor que 180. Justamente pela soma dos ângulos. Exato. Imagina o ângulo de 180, não existe, né? Exato, não existe, né? Quando eu digo que é maior que 90, obrigatoriamente ele tem que ficar menor que 180. A soma do interno tem que fechar 180 graus. Vamos trazer agora, para esse momento aqui dessa participação, o professor Alex Maciel. Agora. A vontade é tão grande e o voto outro tipo, né? Cara, olha, eu te agradeço por esse momento aí. Tava com o Claudio Nildo em outra aula também, que a gente tá aí junto. Mas obrigado pelo convite aí, Vimu. Muito obrigado, porque eu fico muito feliz por estar explicando um dos maiores e melhores assuntos que a gente tem em matemática, que é a parte de triângulos. Não é isso? Exatamente. Exato. E olha, então, esse convite, Alex, esse convite não poderia jamais de deixar de fazê-lo, porque a gente sabe o apreço que os alunos da academia têm por você, né? Então, é importante nesse momento também você poder dar a sua palavra, ele poder estar lhe vendo, né? Então, a gente está aqui junto, firme e forte, a gente está na batalha e torcendo pelo sucesso deles, com certeza. É isso aí, é isso aí. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui, deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Pronto, a condição de existência. Cara, eu gosto muito dessa parte de a gente ver condição de existência, onde a gente tem o triângulo aí, e aí a gente já verifica que, pegando qualquer lado, na verdade, eu vou pegar qualquer lado, a condição de existência é que qualquer lado que você pegar, ela tem que ser maior que o módulo da diferença e menor que a soma. Nesse caso aí, se eu peguei A, então ele é maior que o módulo da diferença e menor que a soma, dados os 3 lados que você tiver aí. E é bem interessante isso aqui, porque essa condição, se eu pegar B, olha só, B vai ser maior que o módulo da diferença, lógico, por que o módulo da diferença? Porque se eu pegar que B é um valor X lá, e o A menos C, vou pegar 2 menos 3, poxa, 2 menos 3 não existe medidas de lados negativas. Então, são positivas, eu vou fazer 3 menos 2. Eu ponho em módulo, porque não tem perigo de dar um valor negativo, porque não existe lados negativos, não precisava nem eu dizer, né? Então, o C é maior que a diferença e menor que a soma. Essa condição é muito interessante e muito importante. Ela pode cair em um detalhe do Enem e você simplesmente precisa saber que qualquer um dos lados tem que ser maior que a diferença e menor que a soma. Ponto. Eu não estou perguntando a condição existencial dos lados, porque eu posso ter uma questão onde ele não me deu os lados e ele pergunta quais são os valores possíveis para que esse triângulo exista. A gente pode ter questão aí que o meu amigo Cristiano vai resolver e vai explicar para você. E aqui eu coloco aqui, ó, classificação em relação aos ângulos. Olha só, conhecendo as medidas dos lados. Gente, olha, esse material está fantástico do meu amigo Cristiano. Você tiver esse material, resolvendo as questões e analisando por ele, olha, pode resolver qualquer material que você encontrar. E triângulo é básico. O maior lado é A. Como é o nome do maior lado? Meu amigo Cício disse, hipotenusa. Os outros menores são chamados de catetos. Então, se eu colocar que A ao quadrado, sempre o maior lado, também você pegar, fizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, se isso se verificar uma igualdade, é porque eu tenho certeza que esse triângulo é retângulo. Tá certo? Se eu pegar
ao quadrado e verificar que ele é menor que a soma dos quadrados dos outros dois, então você vai ver que ele é acutângulo, porque o A ao quadrado foi menor que a soma dos outros dois. Então, esse triângulo é acutângulo. Olha só, é a classificação dos triângulos aí quanto aos ângulos, certo? E se eu pegar, verificar que o A ao quadrado é maior que a soma dos outros dois? Maior, obtuso, grande, enorme. Então, algo que é obtuso é algo que é, como é que eu posso colocar? Avantajado, é algo grande, algo esplendoroso. Então, você vê, obtusângulo é porque o A ao quadrado é muito maior que a soma dos outros dois. Ele é obtuso. Acutângulo, pequeno. Retângulo tem um ângulo de 90 graus. Tá certo, gente? E aí tem uma questão que eu achei bem interessante essa questão, que eu vou dar dica agora. A primeira coisa que eu faço quando verifico as medidas dos lados de um triângulo, quando ele me dá, eu tenho, como foi mostrado nessa questão, com 3 segmentos de comprimentos iguais a 10, 12 e 23. Se eu tenho 3 segmentos e ele já me deu os segmentos, eu não preciso calcular nem entender quais os possíveis. Eu pego o maior lado, para definir uma condição de existência do triângulo. Isso é muito válido quando ele dá os lados. Se o maior lado for maior que a soma dos outros dois, este triângulo não existe. Não. E como é que é, Alex? Pega o maior lado aí, 23. Se 23 é o maior lado, e os dois menores são 10 e 12, você soma os dois menores, 10 mais 12. 10 mais 12 dá 22. 22 é menor que o maior lado. Simplesmente esse triângulo não existe. Esse triângulo, por não existir, a gente tem aqui, ó, a letra E diz muito bem isso. Não é possível formar um triângulo. Aí ele diz, é possível formar apenas o triângulo retângulo. Como é triângulo retângulo? Só se eu pegasse 23 ao quadrado, igualasse a 12 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. Mas eu não preciso, porque eu fiz a primeira condição. Obtusângulo, se o quadrado dele, lembra? Obtuso, for maior que a soma dos quadrados desses dois. Acutângulo, se o quadrado dele for menor que a soma do quadrado desses dois. Estamos aqui agora também com o Júnior. Obrigado. E aí, galera? Beleza? Vamos embora, né? Segue aí, Juninho. Adianta aí. Teorema de Pitágoras. Sobrou o grande teorema de Pitágoras para mim. Olha bem. Grande Pitágoras. Teorema de Pitágoras. A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Triângulo retângulo. A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá bom? Importante. Olha só. Olhe bem. Ao maior lado, opõe-se o maior ângulo. Ao menor lado, opõe-se sempre o menor ângulo. Em qualquer triângulo, quando você olha o menor lado, então, oposto a ele, nós teremos o menor ângulo, tá bom? Menor lado, menor ângulo. Maior lado, maior ângulo do triângulo. Bom, vamos fazer uma questão. Ele diz assim, sejam x menos 5 centímetros, x mais 2 e x mais 3, com x maior que 5, as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Olha bem, ele já disse que era um triângulo retângulo. Assinale a alternativa errada, beleza? Bom, na maioria das vezes, ele não pergunta assim na prova do Enem. Mas como nós estamos estudando, vale tudo, tá bom? Então, primeira coisa, você tem que escolher dos 3 segmentos, das 3 medidas, qual é a maior delas. Para você, qual é a maior? Sendo x maior que 5. É x menos 5, x mais 2 ou x mais 3? X mais 3 é maior. Então, você anota x mais 3. Ela ao quadrado tem que ser x menos 5 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado. Por quê? Porque o triângulo ele é retângulo. Como ele é retângulo, então o quadrado do maior lado tem que ser igual à soma do quadrado dos dois menores. E agora você vai usar um produto notável, você vai usar de matemática básica para encontrar o valor de x, tá bom? Então, desenvolvendo, você tem o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x vezes 3, tá? 6x, mais o quadrado do segundo, que vai dar igual a 9. Do lado de cá também você desenvolve x ao quadrado, menos, já que tem um menos ali dentro, 2 vezes x vezes 5, então menos 10 vezes x,
mais 5 ao quadrado, que dá igual a 25. E desenvolvendo esse quadrado aqui, também você tem x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 2, que dá 4x mais 4. Aí você tem uma equação aqui onde você pode simplificar alguns valores. Por exemplo, x ao quadrado, você simplifica com x ao quadrado, vai sobrar apenas um x ao quadrado. E você pode operar agora esses termos semelhantes, tá? Você tem aqui menos 10x, menos 10x mais 4x, que dá menos 6, menos 6 dá menos 12. Então, você vai ter x ao quadrado de um lado, que é esse x ao quadrado, menos 12x, e agora os termos independentes de x. Aí você tem aqui 25 mais 4, que dá 29, menos 9, que dá igual a 20. Mais 20 igual a 0. E agora você tem uma equação do segundo grau, que você pode, se você quiser encontrar os valores aí dessa equação, fazer uma composição, né? Porque ela está bem montadinha aí. Você tem aqui, ó, x ao quadrado, menos 12x mais 20. Que você simplesmente pode fazer uma composição, onde você precisa descobrir quais dois números que somados que dá 12, e que o produto deles dois que dá igual a 20. A soma de dois números que dá 12 dá 10 mais 2, e o produto que dá 20, 10 vezes 2, que dá igual a 20. Então, as raízes dessa equação, elas são o número 10 e o número 2. Mas esses dois números não satisfazem o que foi pedido na equação. O que foi pedido na equação era que x fosse maior que 5. Então, não pode ser 2. X tem que ser igual a 10. Se x é igual a 10, então você pode substituir no lugar de x o 10. Então, um lado do triângulo fica medindo 13, porque 10 mais 3 dá 13. O outro fica medindo 12, porque 10 mais 2 dá igual a 12. E o outro dá igual a 5. 10 menos 5, que é igual a 5. E aí você vai à procura, tá? Então, esse triângulo é escaleno. O que é um triângulo escaleno? Observe, ele quer a errada, tá? O que é um triângulo escaleno? A garotada aí falou muito bem. Disseram assim, triângulo escaleno é quando o triângulo tem todas as medidas diferentes. E esse triângulo ele é escaleno, porque um lado mede 5, o outro mede 12, o outro mede 13. Então, essa não pode ser a nossa resposta, porque ela está correta. A hipotenusa desse triângulo mede 13, a hipotenusa é o maior lado. Se o maior lado é 13, está anotado aqui, é verdadeiro, a hipotenusa vale 13. Os catetos desse triângulo medem 5 e 12, verdadeiro, porque anotamos aqui 5 e 12 como catetos, 13 é a hipotenusa. A área desse triângulo mede 30. Como seria esse triângulo? Esse triângulo você teria assim, triângulo retângulo, você teria a hipotenusa como sendo 13, um cateto medindo 5 e o outro cateto 12. Para calcular a área desse triângulo, você toma como base, pode ser o 12 ou 5, tá? Nesse caso, mas aí você faz 5 vezes 12, 60. 60 dividido por 2 dá igual a 30. Então, verdade, não pode ser. Então, existem dois triângulos nessas condições? Não. Aí essa é que está errada. Além do mais, porque, por exclusão, só poderia ser a alternativa E a resposta, porque as outras já estariam verdadeiras, beleza? Cristiano Torres, volta para o cenário agora, galera. Vamos embora, meu filho. Vamos dar continuidade aqui falando de elementos de um triângulo. Esses elementos são elementos super importantes. Concorda, Júnior? Então, a gente tem aí agora, olha só, a altura de um triângulo. Vê só, vê que legal. Quantas alturas um triângulo possui? Eu estou mostrando para vocês aqui esse elemento altura. Vamos lá, vê, presta atenção. Quando você tem um triângulo, qualquer lado do triângulo pode ser considerado base. Então, aí nós temos como referência esse triângulo ABC, cuja base eu estou considerando aqui o lado CB. Projetando o vértice oposto a essa base, olha só, a projeção ortogonal, ou seja, formando aqui 90 graus, nós temos o elemento denominado altura. Então, AH é a altura relativa ao vértice A ou altura relativa ao lado BC. Aí, isso é importante, hein? Fica atento. Quantas alturas um triângulo qualquer possui? Óbvio que 3, certo? Óbvio que 3. Por quê, Cris? Qualquer lado de um triângulo pode ser denominado base. Consequentemente, olha, eu tenho aqui um exemplo de um triângulo obtusângulo. Esse ângulo é um ângulo obtuso. E verifique que a projeção
da altura em relação ao lado PN ficou aonde? Fora. Eu tive que realizar o prolongamento do lado para encontrar justamente a projeção. Esse ponto é chamado pé da altura. Então, NL, altura em relação ao lado PN, ou relativa ao vértice M. E as outras alturas, Cris? Fácil de se identificar. Eu posso agora realizar a projeção em relação ao vértice N, olha só, considerando agora o lado MP como base. Essa projeção, lembrando ser ortogonal, ou seja, forma 90 graus. E a última altura, vamos agora, está faltando a gente trabalhar com o vértice P. Qual é a altura relativa ao vértice P? Tenho que prolongar. Cris, é necessário prolongar todas as vezes? Não. Eu peguei propositalmente o triângulo obtusângulo. No caso do triângulo que tem essa condição, um ângulo obtuso, eu terei alturas que só serão encontradas geometricamente quando a gente realiza a projeção, tá certo, dele com a continuidade, ó, com esse prolongamento. Então, aqui eu tenho a projeção e aqui nós temos o prolongamento. Só nesse caso, hein? Então, 3 alturas. Um outro elemento importante aqui é a mediana. Eu vou chamar Júnior aqui para falar desse elemento geométrico. Júnior, vem cá. E aí, cara? Vamos aí falar sobre esse elemento, cara. Beleza? Bora. Mediana é um segmento. A mediana é um segmento que parte do vértice e toca no ponto médio do lado oposto. E no triângulo nós teremos 3 delas, né? E se encontrarão num ponto muito relevante, que é o centro de gravidade, né, Cris? Isso, o centro de massa, o centro de gravidade. Centro de gravidade, centro de massa, que temos uma relação proporcional aí de 2:1. Olha aí, outra mediana. Então, aí a gente tem no lado oposto ali, do lado AB, o ponto médio, né, Júnior? A outra mediana e a outra. 3 medianas. Aí se encontram parte do vértice B, por exemplo. Se a gente partir aqui do vértice B, nós teremos aí a mediana tocando exatamente no ponto médio. Então, você tem aqui do ponto B, parte do vértice, toca no ponto médio. Parte do vértice, toca no ponto médio. Parte do vértice, toca no ponto médio, se encontrarão num ponto que é o centro de gravidade, centro de massa. E aí, esse centro aí é chamado também de baricentro. Tá? Esse centro aqui é chamado de baricentro. E ele divide esse segmento em 2 partes proporcionais. Por exemplo, se você chamar essa a distância do centro até o ponto médio de x, então, por exemplo, do centro, desse ponto, né? Do centro não, desse ponto de massa, centro de massa ou baricentro até o ponto A seria 2x, assim. É sempre nessa proporção. Por exemplo, se a distância do centro de massa ou do baricentro até o ponto médio em relação ao lado AB foi y, então aqui seria 2y. E assim por diante. Se aqui for, por exemplo, z, aqui seria 2 vezes z. Para continuar aqui, eu vou fazer uma demonstraçãozinha. Eu gosto de fazer essas demonstrações, pequenas demonstrações, que são muito relevantes para o cálculo. E também pode ser motivo, né, de uma questão que vocês possam fazer. Por exemplo, quando você tem um triângulo inscrito numa circunferência, se o lado AC, que é o maior lado, ou seja, a gente vai chamar de hipotenusa, mas a gente não tem certeza que esse triângulo seja retângulo até que eu termine a prova. Então, supondo que você tem um triângulo e você não saiba que ele é um triângulo retângulo, e que a hipotenusa dele passe exatamente no centro da circunferência, no centro desse círculo. Então, você tem aqui o AC como sendo o maior lado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse ângulo daqui, aqui vai ser o raio, claro, aqui vai ser o raio, claro, porque aqui é o centro, e aqui também é o raio, tá bom? E aí, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. E também esse ângulo aqui será alfa, por quê? Na aula de hoje, o professor Cícero explicou muito bem que quando você tem um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, esse ângulo daqui até aqui, ou seja, essa abertura, tem que ser também alfa. Muito bem. Como você também tem um triângulo isósceles, esse outro triângulo aqui, se você chamar esse ângulo de beta, esse ângulo aqui, ele também vai ser beta. Por quê? Porque esse triângulo aqui também é isósceles. E aí eu vou utilizar agora de uma condição que nós estudamos na aula de hoje, é que a soma interna de um triângulo tem sempre que dar 180. Então, você tem alfa mais alfa,
mais beta, que é igual a 180 graus. Ou seja, 2 alfas mais 2 betas dá igual a 180 graus. E dividindo essa equaçãozinha por 2, alfa mais beta é igual a 90 graus. Então, alfa mais beta é 90 graus, provando que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, se você tiver um triângulo inscrito na circunferência, ou seja, os vértices desse triângulo estão sobre a circunferência, se o segmento AC, que é o maior lado, passar pelo diâmetro, ou seja, se ele for o diâmetro exatamente, então, obrigatoriamente, esse triângulo é um triângulo retângulo, beleza? E aí, essa mediana relativa à hipotenusa, está aqui, a mediana relativa à hipotenusa tem por medida a metade do comprimento da hipotenusa, porque é exatamente o raio. A hipotenusa vale 2 vezes o raio, e esse comprimento vai ser exatamente o raio. Essa mediana divide o triângulo em 2 triângulos isósceles, que são esses 2 triângulos que eu falei, que é relevante para fazer essa demonstração. E agora, o professor Cristiano Torres volta ao cenário. Diz, Cris. Olha, esse comentário seu foi muito pertinente, né? Porque essa propriedade da mediana relativa à hipotenusa, ela tem um grau de relevância, tá certo? Então, é interessante quando a gente olha a geometria com essa perspectiva, que a gente tem a condição de entender. Veja, você utilizou de recursos que nós mostramos na aula hoje, recursos básicos, o trivial. Então, só o modo como você foi operando e levando, né, conduzindo a linha de raciocínio, permitiu a gente concluir uma propriedade importantíssima. A mediana relativa à hipotenusa tem medida equivalente à metade da hipotenusa. Isso é uma propriedade. Beleza, Júnior? Show de bola. Vamos continuando. Adiantando aqui, nós vamos agora trabalhar com esse último elemento, tá certo? Do triângulo, que é a bissetriz interna. Nós temos 3 ângulos internos em qualquer triângulo. E já sabemos também que bissetriz é justamente uma semirreta com origem no vértice do ângulo, que divide esse ângulo em 2 ângulos congruentes. Então, qualquer triângulo vai possuir 3 bissetrizes internas. Então, considerando aqui, olha, a bissetriz de vértice, olha só, do ângulo de vértice C, essa bissetriz aqui, ó, a abreviação dela aqui, eu vou colocar BTZ, divide esse ângulo interno em 2 ângulos iguais, beta e beta. Consequentemente, olha, se eu tenho aqui mais uma bissetriz, então eu tenho a divisão em 2 ângulos congruentes. Então, esses 2 ângulos são iguais, eu posso chamar aqui de θ e θ. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Então, só relembrando, vê só, resumindo o que nós vimos como principais elementos de um triângulo. A altura, maravilha, mediana, maravilha, bissetriz interna. Esses 3 elementos você não pode esquecer e nem se descuidar, tá certo, deles no momento de resolver aí um probleminha. Muito importante, hein? Olha esse exemplo. Alguém aqui, deixa eu convidar aqui algum amigo, professor, Cícero Santos, Alex, vem para cá, galera. Vamos todo mundo aqui participar comigo. Uma questão do Enem, né, de alguns anos atrás. O barco está sendo rebocado para a margem de um porto por um cabo de aço. Inicialmente, o barco está no ponto A. Está assinalado aí o ponto A, não é isso, Cris? Isso. Da ilustração, quando o cabo tem comprimento de 100 metros. Após puxar o cabo 20 metros, o barco ocupa a posição B. Nessas condições, podemos afirmar que a distância AB é... Gente, observa que entre um cabo de 100 metros e um cabo de 80 metros, e essa distância AB, formou aí um triângulozinho. Ok? Esse triângulo, eu posso dizer que um lado dele tem 100 metros, um outro lado tem 80 metros, e aí a gente vai julgar esse terceiro lado. Lembra quando o professor Alex Maciel falou da condição de existência de um triângulo? Isso. Ou seja, qualquer lado do triângulo, qualquer um dos lados, né? Ele tem que ser menor que a soma dos outros 2. Então, o maior lado aí desse triângulo é o lado de medida 100, não é isso? O outro lado é 80,
Então, com quem eu somo 80 para dar um número menor do que 100? Logicamente, tem que ser uma medida menor do que 20. Concorda, professor? Concordo, Perfeito, Cícero. E Cícero. ainda mais, tem alguns alunos que podem ter uma dúvida, Cristiano, o seguinte, peraí, será que não pode ser igual a 20? Olha aí. Lógico Porque que a gente não, está falando que é menor, a desigualdade, né? aí igual, não, eu não estou falando que tem que ser igual, nem tem que ser menor. Menor que a soma dos outros dois. Então, a dúvida, porque alunos que tiveram dúvidas assim, mas o fato da gente não ter falado, imagina como é bom a quantidade de professores aqui. Porque a gente alerta de dúvida de cada um. Quando o aluno chegou para mim uma vez, professor, mas ninguém falou que não podia ser igual. Cara, tem que ser menor. Se ele falou que é menor, igualdade não pode. E aí fica resolvido como se isso aí concluiu. Essa medida X tem que ser maior que 20. Isso mesmo. E a nossa resposta é A. Perfeito. Vamos para mais uma, né? Olha essa questão aqui. Diz o seguinte, olha. Fiquem aí que vocês podem me ajudar. Um arame de extremidade C e D e 8 centímetros de comprimento é dobrado de modo a formar um triângulo equilátero. Olha, foi comentado por Cícero há poucos instantes nessa aula que é um triângulo equilátero. Todos os lados iguais e ângulos internos iguais. O triângulo é o triângulo ABC, mantendo os pontos B, C e D alinhados conforme a figura a seguir. Essa representação, essa notação que vocês estão vendo aqui, é uma notação de congruência. Então, ele está afirmando que o segmento AB é congruente ao segmento AC, congruente ao segmento BC. E aqui, olha, nós temos o segmento fora do triângulo, que é o segmento CD, também congruente aos lados do triângulo. Como esse arame começou aqui, olha, no ponto de vértice C, e foi dobrado justamente formando essa figura geométrica, nós temos esse comprimento total sendo 8 centímetros. E nós temos 4 partes. Então, 2 centímetros desse lado de cá, 2 centímetros e 2 centímetros. Olha o que ele pergunta. Qual a distância em centímetros entre os pontos A e D? O segmento seria esse, olha. É isso que ele quer, essa distância entre A e D. E agora, vê o que eu posso fazer aqui. Eu posso traçar a projeção ortogonal do ponto A em relação a BC. Como é denominado essa projeção ortogonal, Cícero? De A em relação a BC. Isso é a altura do triângulo ABC. Altura. Exatamente. Olha. Essa é a altura. Por ser um triângulo equilátero, você ainda pode dizer que é a bissetriz. Exatamente. Então, aqui ela é mediana. Você pode dizer também que é mediana. Também, exatamente. Porque aqui é o ponto médio. Concorda? Yeah. Então, toda a altura do triângulo equilátero, o pé da altura vai estar justamente no ponto médio. Então, nós temos, olha, esse segmento HC vale 1. E esse segmento AH é a altura do triângulo equilátero. A gente tem que lembrar o seguinte, olha, utilizando o teorema de Pitágoras, vamos provar aqui. Vamos imaginar que você esqueceu, né, como determinar por meio da fórmula essa altura, chamada de Hzinho. Utilizando o teorema apresentado na aula de hoje, o teorema de Pitágoras, temos que 2 elevado ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. 4 menos 1 é igual a h ao quadrado. H seria mais ou menos a raiz quadrada de 3. Por se tratar de um problema de geometria, só convém o resultado, na verdade, positivo. Então, h raiz de 3 centímetros. Essa é a altura. E observe que nós temos outro triângulo retângulo. Então, para encontrar o valor de D, mais uma vez, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, teremos D ao quadrado é igual a raiz de 3 elevado ao quadrado, mais, olha agora, de H até D, 3, não é isso? Então, isso. 3 elevado ao quadrado. Então, nós temos que D ao quadrado é igual a 3 mais 9. D é igual a raiz quadrada de 12. Lembrando que aqui seria mais ou menos, e por se tratar de um problema de geometria, o resultado negativo não convém.
A raiz quadrada de 12, simplificando, Alex, vai ficar quanto? Aí dá, no caso, 2 raiz de 3, não é isso? Porque 12 é 4 vezes 3, raiz de 4 é 2, e aí ficou 3 dentro. É isso aí. Então, essa a resposta, a letra B. Olha essa questão aqui. Essa questão ela é fantástica. E aí a gente finaliza a nossa aula com ela agora. Vê só. Na figura, sabe-se que A é igual a 90 graus. Cadê o A? É aqui, olha. Vértice A, 90 graus. Então, aqui, 90. MC é igual a MB. Espera aí. Se MC é igual a MB, Alex, esse ponto M representa o que do segmento? Ponto médio. Olha aí. Maravilha. Então, aqui nós temos o ponto médio. E unir o ponto médio ao vértice oposto, AM, é denominado de mediana. Exatamente. Aqui nós temos a mediana. E é qualquer mediana? Não, né? É a mediana relativa a quem? A hipotenusa. Então, a hipotenusa. Exatamente. Olha, o que Júnior tinha comentado há poucos instantes. Então, pelo fato do triângulo AMC ser um triângulo isósceles, os ângulos que compõem o lado não congruente são ângulos o quê? Iguais. Então, esse pedacinho aqui, esse ângulo é alfa, aqui embaixo é alfa também. Aí nós teríamos a condição de SB, de acordo com o que foi dito aqui, olha, é uma bissetriz. Esse elemento geométrico do triângulo divide o ângulo interno em dois ângulos congruentes. Então, aqui, olha, θ e θ. Perfeito? Aí nós temos também outro detalhe que a gente vai ter que analisar. Esse nosso segmento aqui, olha, perdão, esse ângulo, olha esse ângulo aqui. Eu posso afirmar que é a soma alfa mais alfa. 2α, o teorema do ângulo externo. E para finalizar, olha só o triângulo AMB. Presta atenção. Triângulo de vértices A, M e B. É um triângulo isósceles. O lado AM é congruente ao lado MB. Perceberam isso? O que faz com que esse ângulo daqui seja justamente congruente a esse ângulo daqui. Triângulos isósceles têm ângulos da base iguais. Então, aqui, 2θ. Olha, ele deu outra informação, olha, que o ângulo ASB vale 126 graus. Então, o ângulo ASB, 126, seria esse ângulo obtuso aqui, 126. Fechou o triângulo. Olha, era tudo que eu queria. Esse triângulo aqui, o triângulo ASB. Então, o triângulo ASB, soma dos ângulos internos, 180. Então, 2θ mais 126 graus mais θ é igual a 180 graus. 3θ é igual a 180 menos 126, 54 graus. Conclusão, quem é θ? Θ é equivalente a 18 graus. 3 vezes 18, 54. Ora, vem agora que a gente quer encontrar justamente o ângulo C, a gente quer alfa no problema. O ângulo de vértice C. Se você olhar direitinho, olha o que é que nós temos aqui em cima, no vértice A, que ele fala ser um ângulo de 90 graus. Alfa mais 2θ igual a 90 graus. Então, alfa mais 2 vezes θ é igual a 90 graus. Quem é θ? 18. O dobro de 18, 36. Então, mais 36 graus é igual a 90. Portanto, alfa é 90 menos 36, que equivale a 54 graus. Esse é o ângulo solicitado. Resposta, letra D. Veja, não é uma questão das mais simples, mas prova, tá certo, que tudo que a gente viu na aula de hoje, a gente aplicou nessa questão. Então, é uma questão que vai servir como revisão, tá certo, para o embasamento de todas as propriedades que nós estudamos. Vou trazer agora essa galerinha massa aí que participou comigo aqui dessa aula. Claudinildo Júnior na área, Alex Maciel, Cícero Santos, cadê a galera?
Obrigado pela participação. Júnior, alguma coisa aí para complementar nessa questão? Alguma observação? Não, perfeito. Tudo certo. Perfeito. Muito bem explicado. Parabéns. Valeu, meu filho. Só agradecendo a oportunidade de estar aqui com você, meu amigo. Simplesmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Acho que é um momento ímpar, né? Vai ficar para a história mesmo esse encontro aqui, desse grupo de matemática que sempre procura fazer o melhor, tá certo, para os alunos, sempre se dedicando, né, nessa jornada que é ensinar. Obrigadão aí pela presença de todos, hein? Valeu mesmo, hein? Forte abraço. Valeu, um beijo para todos. Forte abraço, valeu. Tchau, gente. Valeu. Valeu.